Então, Pierre, voltando aqui na questão do vício, eu ouço muito falar que o vício, ele tem que ser substituído por algo. Quem é viciado em pornografia, álcool, cerveja, qualquer coisa. Se ele começa a praticar esporte, há a possibilidade de ele abandonar esse vício? Sim, há uma possibilidade grande dele abandonar. Acho que são dois fatores. Primeiro é entender quando surgiu esse vício, né, qual o ponto gatilho lá que desencadeou. Muitas vezes, por exemplo, o vício do álcool, o vício do cigarro. Né, esse cara lá no começo da infância, ele viu o pai fumando em casa, começava a imitar ele, né? O pai mandava acender o cigarro? O pai acende pro Acende, pai, mas não coloca na boca. Aquele churrasco, ó, toma uma cervejinha, vai dando pro filho, aí você foi condicionando ele. Inconscientemente a gente entende que é um condicionamento social. Então hoje, trazendo para a fase adulta, eu percebo que a maioria dos caras que eu já trabalhei ao longo dos meus 23 anos aqui, eles têm um problema no seguinte, eles precisam de uma aprovação social. Então eu estou inserido em algum meio que todo mundo bebe, por exemplo. Meus 10 amigos bebem. E se eu deixar de parar, se eu parar de beber, parece que eu estou cometendo um crime. Que aqueles 10 amigos não vão mais me aceitar socialmente. Então eu preciso da aprovação do outro. Eu sei que o que eu estou fazendo não está fazendo bem para a minha saúde. Muitas vezes tem muitos caras que estão adoecendo, o cara desenvolvendo uma gordura no fígado, caminhando para uma cirrose hepática, uma diabetes, uma hipertensão, mas se eu deixar o convívio social é muito pior, que eu posso desencadear uma depressão. E não prospera por causa disso, né? Exatamente. Engraçado que faz um ano que eu mudei, né? Que eu tô prosperando assim, pessoalmente, tudo na minha vida, todas as áreas da minha vida. E hoje eu passo, tipo, sexta-feira, sábado, eu passo na frente de bar, eu vejo aquele monte de gente bebendo, eu fico, mano, não acredito que eu bebia. Sim. Porque eu bebo, socialmente, se estiver no ambiente que tá bebendo, a gente bebe. Mas hoje eu olho aquilo ali e falo, mano, não faz sentido. Essas pessoas estão aí, não acordaram para a vida, não estão prosperando porque simplesmente não startou. Eles ainda são adolescentes nesse processo. Eu também não tenho nada contra. Eu mesmo sendo profissional da saúde, eu faço uso de álcool socialmente, não tem problema. Gosto de tomar... Nem na Bíblia é proibido, né? Sim, eu gosto de tomar um vinho, uma caipirinha, de vez em quando uma cachaçinha. Depende do ambiente que a gente tá no churrasco. Tá pescando, pô, na beira do rio. Degustar. Eu acho que é bacana. Agora, você chegar ao ponto de se embriagar, de ficar bêbado. Perder o sentido. Perder o sentido, começar a dar show, passar vergonha, fazer a sua família passar vergonha, às vezes está numa reunião de família. Então, eu acho que isso é uma fase de um processo, enquanto você ainda não entende o limite entre o equilíbrio e a saúde e um problema social que você pode estar gerando para você. Então, assim, é um palhação. E muitas pessoas são tímidas, ela usa o álcool. Eu fiz isso na minha adolescência, fase adulta, ali no início. Para esquecer dos problemas. Tinha vergonha de me socializar, principalmente no ambiente do sexo oposto, né, com as mulheres. Então você usava o álcool para desinibir. Quantos adolescentes ainda não fazem isso hoje? Que aí você perde aquele bloqueio. Inconscientemente. Às vezes vai pra balada, bebe e acha que vai pegar alguém depois que tiver bêbado. E eu falo para você, não faça isso. Porque muitas mulheres bacanas que você pode conhecer, entender e mostrar quem realmente você está perdendo, porque você está mostrando uma pessoa que você não é. Você está maquiado com álcool e você não é tudo aquilo lá. Mas talvez é até pior, né? O álcool te deu uma alegria e uma felicidade a mais. Às vezes você está num posto tão... Você faz o quê? Você condiciona a alegria com o uso de álcool. Então, cada vez você tem que beber mais. Aí o álcool é um gatilho para uma droga, para uma maconha, para uma cocaína, para um êxtase, e não tem fim. E a gente sabe que no final das contas, a droga só te leva para um caminho ruim. Não existe ninguém no planeta Terra que eu conheça que se deu bem com as drogas. Tem uma saúde 100% usando droga. Entendeu? No mínimo, você vai perder a sua saúde, ela vai antecipar o seu tempo de morte. Esse é um fato. Vai encurtar a sua vida. Exatamente. Cara, tem uns pontos aqui que a gente quer debater aqui. Sobre corpo, alma e espírito.
Vamos falar um pouquinho de espírito. A conexão espiritual, qual que é a importância da conexão espiritual associada com o esporte? Você que é um cara Olha, para do mim, bem-estar. Assim. eu entendo que o corpo ele está todo integrado. Não tem como separar corpo, alma e espírito no sentido... Vou sair e deixar o espírito em casa, vou só com o corpo e a alma hoje. Isso. Não tem como. Quando eu acredito em Deus, tá? Eu tive há 1 ano atrás um encontro com Deus e nós tivemos uma conversa ali, foi muito para mim, foi uma mudança de vida. Eu entendi que realmente eu estava diante do eu maior, de toda a sabedoria da existência do mundo, e ali eu entendi, primeiro, quão pequeno eu era, quão pequeno eu fui na minha vida. Eu achava que eu tinha uma experiência com Cristo, eu não tinha até aquele momento, e aquilo ressignificou toda a minha jornada ao ponto de entender que hoje tudo que eu faço, eu entendo que é por Ele e para Ele, não é um discurso religioso. Assim, quando eu entendo que o espiritual está conectado com Deus, todas as minhas ações, eu tiro o peso de tudo isso, sabe? Eu entendo assim, que eu vou jogar um futebol, então, por exemplo, eu vou trazer na minha juventude, eu era extremamente agressivo, eu ia praticar futebol, eu queria destruir o adversário, né? Ganhar a qualquer preço. Eu entendo que hoje a competição é comigo. Se eu tiver, por exemplo, ansioso ou com um problema pessoal, eu já percebo assim, o rendimento é baixo. Cai o meu rendimento, eu começo a gritar, a reclamar, a querer agredir o adversário. Então, automaticamente... O corpo se sabotando toda hora. Você entendeu? Eu entendo que há um desequilíbrio interno. E aí eu volto para mim, fazer a respiração, então eu uso técnicas de respiração, porque quando eu olho para dentro, aonde Deus está? Nós estamos procurando Deus nas igrejas, nos templos. Deus está em primeiro lugar, que eu entendi. Nós somos um templo, nós somos uma igreja, a nossa família é uma igreja. Deus está dentro de mim. Então, se você que está em casa está buscando Deus lá fora, está errado. Primeiro você descobre Ele dentro de você, você transforma a sua vida. Isso vai transformar a vida das pessoas. Contar a sua história, contar a sua experiência, que hoje a gente fala, por exemplo, muito sobre propósito, né? Qual o seu propósito? Hoje eu entendo que o propósito é entender quem sou eu. Quando eu entendo quem sou eu entendo qual é o meu papel na minha casa, na minha empresa, na sociedade. E aí eu, através da minha mudança, imagina assim, ó, as pessoas que me conheceram há 20 anos atrás, elas não me reconheceriam hoje. Eu sou uma pessoa completamente mudada. Eu não tenho parte daquela pessoa. Então, assim, se a pessoa falar, eu não te conheço mais, amém, fique feliz. Porque se você continua sendo aquela pessoa de 20 anos atrás, quer dizer que você não evoluiu nada. E aí, as pessoas, elas têm medo de ser vistas diferentes. Por quê? Pelo julgamento. Quando você se você ainda se preocupa com o que as pessoas vão falar de você, quer dizer que você não sabe a sua real identidade. E isso é o que a gente está buscando aqui com os 12 conselheiros, trazer uma experiência para os homens, que eles entendam realmente quem eles são e qual é o papel deles, primeiro, na vida deles, na família deles e depois na sociedade. Mas se a gente não entender qual é o nosso papel como ser humano, para mim, qualquer coisa acima disso não tem relevância nenhuma. Exatamente. Sabe? Então isso Deus transformou na minha vida isso. Falando do espírito aqui, a comunidade espiritual, né? Você participar de um templo, visitar uma igreja, isso faz muito bem também. Sim, eu frequentei a igreja católica por 40 anos, desde quando meus pais frequentam até hoje a igreja. Eu acho que para mim foi um norte muito grande, uma referência fabulosa. Quando eu tive essa experiência com Deus, é que eu entendi que o papel da igreja a igreja já tinha exercido o papel dela em mim como ser humano. Então hoje eu consigo
me conectar com Deus. Eu até frequento igrejas hoje, mas não dependo delas, como eu entendi antigamente, que eu era mais uma pessoa religiosa e não uma pessoa espiritual. Mas eu entendo assim, ó, a igreja sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir. Eu acho ela fundamental numa sociedade. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que está num vício, ele está de um outro lado aqui, uma droga, por exemplo, vício em droga. Esse cara, se você consegue trazer ele para a religião, ele vai ter um norte totalmente, ele precisa de uma base sólida, entender os caminhos. Quando você, depois de um tempo, você caminhando ali com a comunidade, você entende como você pode se conectar com Deus, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que elas precisam do intercessor. Na religião, há muitas, né? Hoje já tem quebrado muito isso, mas as igrejas acreditam, elas pregam isso, que você precisa pedir para alguém para ser interceder. Então, pede para o padre, para o papa, para interceder. Hoje eu entendo que não. O meu caminho é direto com Deus. Direto à fonte. Eu acesso internamente Deus, tenho uma comunhão com Ele todos os dias ao acordar, ao dormir, o tempo todo. Eu tento estar em comunhão com Ele. Quando eu vou ter uma tomada de decisão que está além da minha alçada, eu paro um minuto, oro e peço para Ele qual o melhor caminho. Essa pessoa, vou fechar um negócio, essa pessoa eu devo fazer negócio com ela ou não? Que, por exemplo, um casamento, a gente não pergunta se a pessoa que a gente vai se casar é uma pessoa que Deus me mandou. Próspera, né? Isso, que está alinhado com os valores de Deus. Pode ser que naquele momento ela não esteja, mas ela tem um papel na sua vida. E lá na frente vocês vão se unir e vão seguir. Eu acho que isso é importante. Então, questionar o que você está fazendo e questionar a Deus, perguntar para Ele, Senhor, esse é o caminho que eu devo seguir? Me dá um sinal. Ora, se esse contrato não for para mim fechar, então que ele não feche hoje. Você já entende? Peça sinais. E as pessoas fazem o quê? Elas esperam ter o problema, depois ela fica clamando para Deus. Ai, mas como é que você me ajuda agora? Eu estou num problema. Não, pede antes. Meu problema não é nem clamar. A pessoa que não cultua Deus frequentemente, ela não clama a Deus, ela testa Deus. Ah, Deus, se você não me mostrar agora, não vou acreditar em você. Peraí, você vai ficar testando Deus então? Não é assim. E a Bíblia fala para não testar Ele. Você confia aquele processo do primeiro passo. Tem um relacionamento dar o primeiro diário. passo, buscar esse relacionamento. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida, Chalitas, foi eu entender que eu não tinha um relacionamento. Eu era um cara de experiências. Olha, quando eu precisava, eu lá, Senhor Jesus me ajuda, estou passando dificuldade. Ou obrigado por eu conseguir. É igual o ateu, quando tá ateu, ele tá na beira da morte. Ah, meu Deus. Quer dizer, ateu a vida inteira, tá morrendo, agora lembrou que Deus existe. Exatamente. Hoje eu entendi que quando a gente coloca Deus na frente de tudo, então eu melhorei o meu relacionamento com a minha esposa, eu melhorei o meu relacionamento com as minhas filhas, eu vejo Deus em mim, na minha família, nas minhas filhas, o tempo todo. Eu deito às vezes com elas para dormir, às vezes eu me pego chorando, agradecendo por eu poder estar ali com elas. Eu olho e falo, como que Deus me deu duas bênçãos dessas sem eu merecer? Que às vezes eu me olho e falo, eu não sou um bom pai, eu me critico por isso. Às vezes você é mais ríspido por não ter uma inteligência emocional de saber me comunicar com elas. Eu estou aprendendo o tempo todo, mas eu olho há 10 anos atrás, eu era uma pessoa com muito menos sabedoria. Mas quando Deus entrou na minha vida, eu entendi com muita clareza que os filhos, se eu quero melhorar a sociedade daqui para frente, eu tenho que preparar eles para isso. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Os frutos ali vão crescer e eles vão transformar. A próxima geração não compete a mim, compete a elas. As minhas duas filhas vão ser uma motriz, uma energia motriz para mover aquela geração. E vai levar os ensinamentos que você não falou, mas o que você pratica. Exatamente. Se você ora, ela vê você orando, pedindo a Deus alguma coisa ou lendo a Bíblia, aquilo vai ser bonito para ela, ela vai lembrar aquilo. Agora, se você toca o terror, bebe, fuma, ela só vai lembrar disso. Ela vai beber, vai fumar e vai tocar o terror. Então, eu acho que o ponto principal é isso. Qual é a mensagem, qual é o legado
que você quer deixar para a sua próxima geração. É só isso. Daqui 100 anos ninguém mais vai lembrar do Pierre. Pode ser que, a não ser que eu tenha feito algo... Deixado um legado. Algo histórico. Eu acho que esse movimento dos 12 vai deixar um legado muito bacana, que vai levantar muitos anos. Provavelmente, se Deus quiser, e eu entendo assim, que cada vez mais, nós aqui dentro, a gente se conhecendo cada vez mais, entendendo o papel de cada um, a gente vai poder trazer muita esperança, muita energia na prática, ações práticas, para que as pessoas entendam que o tempo de mudança é hoje, o tempo de transformação é hoje. Se você quer buscar algo que você nunca teve, tem que dar o primeiro passo. Deus vai construir o caminho. É para isso que eu acho que a gente está aqui. Tem que construir um relacionamento com Deus, para começar. É o primeiro passo mesmo. Bom, falando de corpo, atividade física, alimentação balanceada, descanso, sono, higiene, cuidados. Qual a importância de você cuidar da máquina que nós não somos uma máquina perfeita de Deus? Sim, eu queria começar falando um ponto que para mim nesse último ano fez muito sentido, foi uma ruptura de paradigma, que é o jejum. O jejum, ele tem muitas linhas, né? Eu vou falar um pouquinho do jejum espiritual e o jejum fisiológico, que o pessoal hoje tem um conceito muito do jejum utilizado para o emagrecimento. Eu falo do jejum para a saúde, eu entendi, pratico hoje o jejum para melhora da saúde, né? Então, na ciência, como é que eu estudo o jejum? Eu entendo que quando você fica sem comer por um período, você faz uma limpeza no seu intestino e aí as células que nascem comem as células mortas, que é um processo que chama fagocitose. Então você faz toda uma limpeza de resíduos no seu organismo e um rejuvenescimento. Ficam as células novas crescendo para que você multiplique essas células e todo dia você tenha o renascimento delas e comece a limpar essas células mortas para que o seu corpo se mantenha cada vez com mais energia, né? Eu tenho praticado e testado. Só que ao longo da minha jornada como profissional, isso foi um tabu. Eu venho estudando a fisiologia, que é o que estuda o corpo, as funções do corpo internamente, fala que o jejum prejudica a saúde. Só que eu tenho praticado e vivenciado que ele melhora a saúde, de forma geral, a energia, a disposição física, mental, sexual. Eu tenho 45 anos, eu melhorei todas essas linhas que eu acabei de citar. Primeiro, controle emocional. As pessoas falam assim, se eu ficar sem comer, eu vou começar a ficar irritado, eu vou ficar ansioso. Não, você já é. Se você fica ansioso quando você fica em jejum, você já é ansioso. Se você fica irritado, você já é irritado. Se você fica estressado, você já é estressado. O jejum só aflora a sua natureza. Você já tem, já. O jejum trouxe para mim um controle emocional que eu nunca imaginei que eu teria. Eu já fiz jejum onde eu fiquei 30 dias fazendo só uma refeição. Por dia. Uma refeição por dia, eu só almoçava. O resultado disso fisicamente, eu acabei emagrecendo 6 quilos, mas era um jejum espiritual. Eu tinha um propósito, então eu me propus a beber água o dia todo e fazer apenas uma refeição. Era uma bela refeição, mas eu passava 24 horas com apenas uma refeição sólida. Não morri, estou aqui, estou vivo. Depois eu entendi isso, aí eu readequei esse jejum espiritual, foi muito louco para mim, porque ele me deu a experiência de um jejum fisiológico. Eu entendi que para o meu corpo, 2 refeições são suficientes. Então hoje eu faço um belo almoço, a meio-dia, 1h, e depois de 4 a 5 horas eu faço mais uma refeição. 3 ovos, uma fatia de queijo, só. E aí eu me hidrato com água durante o dia e isso é suficiente para mim manter vivo e manter minha alta performance, porque eu, Pierre, pratico exercícios físicos 7 dias por semana, contrariando os protocolos que tem aqui de saúde, que falam para você sempre descansar. Só que eu entendi o seguinte, se eu acordo e durmo, o meu corpo
O que o exercício físico faz na saúde do ser humano? Ele é um ativador. Se você hoje está desanimado, está aí brocochô, faz um exercício simples, fica 1 minuto pulando pequenininho. Bem simples. Simples, fica pulando, tira o pé do chão, 1 minuto. Você vai ver que olha como é que o seu corpo funciona. Ele vai ativar o sistema respiratório, o sistema circulatório. Eu vou começar a bombear mais sangue, eu vou aumentar a minha oxigenação. Então eu começo a hiperventilar. Quando eu aumento a minha respiração, para onde que eu mando mais oxigênio? Para o meu cérebro. Se eu aumento o meu oxigênio cerebral, eu aumento as conexões neurais e a minha enxurrada de ideias vão aumentar. Por quê? Porque eu tenho mais oxigenação. E não sou eu que estou falando, Aristóteles já fazia isso há mais de 4.000 anos atrás. Ele tinha uma escola de filosofia, onde ele ensinava filosofia para os seus alunos, caminhando em volta da escola. Ele já sabia que o simples fato de você mover o corpo, e hoje, 2023, a fisiologia, a ciência já fala que o músculo, ele é um hormônio. Porque quando eu estimulo o corpo todo, eu estimulo o músculo, eu estimulo todos os meus órgãos, eu tenho benefício para o meu corpo todo. Então, lá atrás, há mais de 4.000 anos, Aristóteles já sabia. Como ele ensinava a filosofia, ele precisava ensinar o pensamento, né, filosófico. Sim. Então, se eu caminhasse pensando, eu tinha mais pensamentos. A minha enxurrada de ideias, o flow que a gente fala, né, que é a conexão com o eu maior, acontecia mais fácil, trazendo isso para o mundo corporativo. Hoje, o empresário, quem mais precisa de ideias do que o empresário? Só que às vezes ele está numa tomada de decisão, ele está extremamente estressado. Se ele parar, sair para dar uma respirada, eu utilizo malabares, que é uma técnica de concentração que a gente usa, uma atividade para tirar o foco do problema. Então com 3 bolinhos eu faço malabares, eu tiro o foco do problema, em 5, 10 minutos eu volto e tenho a solução. A gente usa uma estratégia mental para sair do problema. Ele pode sair caminhar dentro da empresa, respirando, 5, 10 minutos ele vai voltar e vai ter a solução para aquele problema. Não precisa acreditar em mim, faz o teste. Por quê? Eu aumento a oxigenação cerebral, eu tiro o foco do problema. Tem que tirar essa imagem que, vamos praticar exercício. Todo mundo fala, não, eu tenho que comprar bicicleta, não quero correr 5 km. Cara, é só pular em casa ou começar a caminhar. Exatamente. Vai na padaria, deixa o carro em casa, vai a pé. Pois é. São coisas simples. Para você ter uma ideia, hoje os americanos já têm optado por contratar triatletas. Quem tem mais resiliência? Quem mais tem foco? Quem mais tem determinação? Um atleta ou uma pessoa sedentária? Aquele cara que está com sobrepeso, que não faz nenhum tipo de atividade, que sofre para levantar de uma cadeira. É claro que é o atleta. Esse cara se esforça, esse cara se dedica. O atleta amador, muitas vezes ele se dedica mais do que o profissional. Qual que é a diferença de um atleta amador por um profissional? O atleta amador paga para competir, o profissional é remunerado. Só que esse cara, por ele pagar, muitas vezes ele tem muito mais paixão. Ele dura muito mais no esporte, porque o atleta amador, ele foca na medalha, ele foca no resultado. Então você pode ver que dependendo da modalidade, esse cara fica 10 anos, depois ele não quer mais saber. O atleta amador, esse cara pratica por 40, 50 anos no esporte. E a decisão é dele, né? Porque eu tô pagando pra ir. Agora o profissional não, ele tá lá até alguém olhar pra ele e falar, não, você é bom. Na hora que você deixou de ser bom, você não serve mais. Exatamente. Então é um foco que... Se a gente tivesse hoje no Brasil, 80% das pessoas são sedentárias. Nós temos um nível de sobrepeso e obesidade que já vai passar em 2030 60% da população. Hoje, o nível de doença no Brasil, o SUS já não tem mais controle, ele já não consegue mais cuidar das pessoas. Se ao invés de desenvolvermos políticas públicas para entregar remédio para a população, como tem hoje o remédio gratuito, eu não sou contra o remédio,
para o diabetes e para a hipertensão, mas tivesse um incentivo para a prática de saúde, ao invés de promover, ao invés de ter o convênio médico, o que o convênio médico faz? É uma crítica construtiva para os convênios. O que ele faz? Ele trata a doença, ele promover esse programa de saúde. As pessoas iriam usar muito menos o convênio, e aí o convênio é igual seguro. As pessoas pagam para não usar. Ele terá muito mais lucro. Fica a dica aí para os donos de convênio. Se ao invés desse cara inserir dentro dos convênios programas de academia, parceria com programas sociais de saúde, quem mais usa um plano de saúde hoje? A terceira idade. Se eles investissem só na terceira idade, que é o cara que hoje para você ficar, por exemplo, um dia de UTI, custa de 5 a 12 mil reais o dia. Olha o prejuízo para o convênio. Se esse cara, um professor de educação física, o piso de um professor, custa aí 3 mil reais, vai 5 mil reais. Com 5 mil reais ele cuida de 100 conveniados. Ele vai ter uma economia milionária para um convênio. Só que os caras estão olhando o quê? Na doença. Por quê? Porque a indústria farmacêutica está toda atrelada. Ela que movimenta o mundo. Então ninguém quer promover saúde. No viés de tudo isso, a política quer o quê? Fomentar a doença para tratar com medicamento. A indústria do alimento desenvolver alimentos à base de produtos industrializados para que as pessoas adoeçam e crie esse ciclo da doença, aumentou muito a questão do câncer, né? Produto industrializado, está levando muita gente à morte. Minha mãe mesmo foi vítima do câncer também. Então, é só pensar que até os anos 80, é só olhar os números. É claro que existe muito mais população, mas olha o número de câncer por pessoas comparado com o que tem hoje. Praticamente zero, né? Você entendeu? O que acontece? O alimento industrializado, conservantes, acidulantes, todas essas drogas que é colocado para duração, e aí não é um crime a indústria farmacêutica, né? A indústria alimentícia, porque assim, ó, e uma vez eu tive uma aluna que trabalha na indústria farmacêutica, ela me falou isso e ela tem razão. O conservante é para durar mais o alimento, para chegar nas regiões que não chegam alimentos. Então é importante um alimento ter mais durabilidade. Só que você não pode consumir apenas alimentos industrializados. O alimento natural, fruta, verduras, legumes e carnes, precisa estar no prato das pessoas. É legal comer uma pizza, é legal comer um lanche, tudo isso é muito legal, mas não pode ser rotina no seu dia a dia. E é o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso tem diminuído a probabilidade e a expectativa de vida aqui entre nós. Top. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar, que nós temos mais participantes aí. De que maneira os desafios físicos e emocionais moldam nossa conexão espiritual e o bem-estar? Eu entendo que hoje, quando você está ligado com o seu corpo, eu falo assim, ó, quem pratica exercícios físicos regulares, ele se entende como prioridade. Tá? Se você abandona o seu corpo é porque você não se olha. Essa é a minha visão de PR profissional e ser humano. Por que eu cuido de mim? Não é só porque eu sou um profissional, é porque eu sou prioridade na minha vida. Eu me coloco em primeiro lugar na minha agenda. Quando eu faço isso, eu entendo que eu vou cuidar não só do exercício físico, mas daquilo que vai para dentro. Primeiro, eu entendo que o meu corpo é o meu templo sagrado. Eu recebi isso de graça. Deus me deu um corpo para mim cuidar por um tempo. Eu tenho um propósito aqui na minha vida. Se eu cuidar desse meu templo por mais tempo, eu vou poder levar o meu propósito para mais pessoas. É assim que eu entendo. Então, quanto mais saudável eu me manter, por mais tempo eu levo o meu papel, que é transformar a vida das pessoas através da saúde delas. Tá? Então, tá tudo ligado. Se eu entendo que essa carne, esse corpo físico, ele é habitat de um espírito,
eu vou cuidar dele. Então, se eu coloco alimentos que fazem bem para o meu corpo, eu entendo que eu estou nutrindo esse corpo e cada vez mais potencializando esse espírito, porque um corpo doente, você está tão preocupado em cuidar da doença que você acaba esquecendo do seu propósito, que é não só você, mas o bem que você vem para fazer na geração que você está. Eu acredito muito nisso. Então, se a minha mensagem e cada um carrega uma mensagem, nós estamos aqui entre os 12, que é um quebra-cabeça, e cada um carrega um pedacinho do pão, e só todos juntos têm um pão inteiro, né? Onde a gente fecha esse quebra-cabeça, eu entendo que se eu cuidar do meu corpo, eu fortaleço o meu espírito, eu me conecto mais com Deus, eu consigo levar isso por muito mais tempo e para muito mais pessoas. Eu tenho energia vital. Eu pergunto para as pessoas, você acha que Jesus era um cara fraco? Ele caminhava, se você olhar na Bíblia, 10 a 12 quilômetros todos os dias. Ele andava aí mais ou menos 300 quilômetros por mês. Quanto dá isso? Dá mais de 3.000 quilômetros em um ano. Pega na trajetória dele nos últimos 3 anos. Quanto deu isso? Que pessoa hoje faz isso? Nem esportista tá batendo isso aí. Você entendeu? Olha a força física que Cristo tinha. E era um cara que praticava jejum. Ele comia o quê? O que davam para ele. Era pão e água muitas vezes. Você entende que a força não está no alimento, mas a força está aqui dentro. E a conexão. No que nos habita, na conexão com Deus. O alimento é só para nutrir. O alimento que a gente consome é só para nutrir esse corpo físico. Se você comer para viver e não viver para comer, você vai desenvolver uma sabedoria milenar que Jesus ensinou lá atrás, e a gente vai poder ter mais tempo e sabedoria para desenvolver o espiritual. E aí você vai entender todo esse propósito. É assim que eu levo a minha vida. Top. Bom, então acabamos de falar aqui com Pierre Ferreira. Esse aqui vai ser nosso mentor da saúde. Vai falar de bem-estar, como que a gente pode prosperar na vida financeira, pessoal, familiar, tudo relacionado à saúde. Obrigado, prazer te ver. E vamos aí, vamos os 12 conselheiros, 12 convido conselheiros. você para acompanhar a gente nas redes sociais. Tem muita coisa legal que a gente vai fazer para esse Projeto. E as primeiras vagas vai ser tudo selecionado a dedo, não vai ter. É isso não aí. vai ser nível nacional, não. O negócio vai ser pancada. Vamos para cima. Bora? Valeu. É isso aí.